Beleza. Bom, e aí, gente, tudo bem? Eu vou apresentar, tipo, o cenário. Eu acho que está um pouco comprido, eu mudei algumas coisas do que estava na apresentação do ano passado, para quem já viu. Essa apresentação, tipo, a gente fez faz um tempinho, acho que não lembro se foi no começo do ano passado, na metade, enfim. Eu sei que teve participação do pessoal que estava na produção ano passado, e o Vitor ajudou um pouco também. Então, a gente montou aqui algumas coisas com orientações gerais de produção, é, orientações de dia de montagem, tipo, quando a gente estiver no processo lá de montar o cenário mesmo, orientações para os dias de peça, uma parte específica para o coordenador, e aí no final tem algumas coisas de onde pode, onde não pode mexer, o que pode, o que não pode, e o que é muito útil para o cenário depois, tipo, as ferramentas de trabalho que, tipo, aquela parte lá de baixo é meio confusa, muita gente não sabe, ou nunca foi lá, não, tipo, pega o grampeador industrial, não sabe onde está, por exemplo, isso é muito importante para quando você for trabalhar, ou eventualmente for trabalhar no cenário, ou em montagem, que, bom, uma das coisas que eu vou adiantar já, na montagem não trabalha só quem é do cenário. Muitas vezes, tipo, na enorme maioria das vezes, a gente precisa de ajuda de outras produções. Ano passado, no final do ano, o grupo do cenário estava o cenário, a produção inteira, e tinha mais gente no grupo, eu não lembro, mas tinha, tipo, o cenário tinha umas 3 pessoas, no grupo tinha 10 Folder. pedindo ajuda, tipo, o folder, isso. Sempre pedindo ajuda para montar, para ir atrás de coisa, de material, enfim. Bom, para quem for ficar no cenário esse ano, a ideia é que justamente esse arquivo, esse documento não se perca, e a gente continua, tipo, fazendo ele crescer de acordo com as experiências, com o que acontece em cada ano, com alguma coisa que queira acrescentar, ou, sei lá, tirar do que está escrito aqui. Bom, orientações gerais, tipo, o que vai acontecer ao longo do ano que determina o que é o trabalho do cenário. Primeiro, o cenário só dá para você ter uma ideia do que você vai fazer depois que você recebe o texto. Quando você recebe o roteiro, a primeira coisa que você vai fazer é ler, compreender e, bom, lógico, amar, porque assim, você obrigatoriamente vai ter que conviver com isso por pelo menos, sei lá, mais uns 6 meses da sua vida e não tem como sair, tipo, você tem que trabalhar com esse roteiro e entender ele muito bem antes de começar a montar qualquer coisa que for sair da sua cabeça. Isso, lógico, junto com o grupo, tanto da produção quanto no geral. Para cenário especificamente, você vai, provavelmente, quando você receber o texto, você vai dar uma lida primeiro, por cima, vai saber a história. Mas depois, você tem que dar uma passada com olhos de cenário, vamos dizer assim. Você tem que pensar, nossa, nessa cena preciso estar numa casa, nessa cena preciso estar num trem, nessa cena preciso de uma escada, preciso de um balcão. São todas as necessidades da peça. Então, todos os, não objetos, mas tipo, todas as estruturas grandes, nossa, nessa cena eles estão num lugar diferente, é um lugar de fora, eles estão fora da casa, sei lá. Tem que ser pensado enquanto você vai lendo. Eu particularmente, fazia anotações, tipo, a gente fez, né, várias vezes, sempre faz a leitura da peça, tipo, uma vez sentadinho, tipo, cada um lê uma fala, um personagem, não lembro direito. Nessas horas, vai separando, casa, sei lá, qualquer ambiente que esteja, qualquer coisa que você já for percebendo logo de cara que precisa. Bom, depois disso, tem uma etapa que é muito importante, tipo, é uma das coisas mais importantes do ano, é você sentar um grupo, às vezes tem tempo na aula para fazer isso, às vezes não, de, de sentar junto com, com, com o pessoal da produção do cenário, especificamente do cenário, e falar, olha, é isso que a gente tem, esse é o texto, essas são as coisas que a gente tem que fazer. Como a gente pode fazer isso? Ter várias ideias, jogar várias ideias. Na roda, assim, discutir, pensar, isso normalmente toma um bom tempo, mas é onde surgem as primeiras coisas que vocês vão fazer. Surgem as primeiras ideias, os projetos. Bom, isso é o que chama brainstorm, né? Então, é uma das coisas mais importantes que vocês vão fazer. Sobre ideias possíveis. Essas ideias que são jogadas no brainstorm, normalmente vocês vão falar, nossa, será que vai dar para fazer isso? Será que a gente consegue? Vai ter muita coisa, vai surgir muita ideia, provavelmente, e se o problema for ideia, assim, elas aparecem. Tipo, se tiverem com dificuldade, conversem com a Marlene, ou, sei lá, tipo, conversem comigo, eu posso tentar pensar em alguma coisa. É porque eu acho que realmente não vai faltar. Porque normalmente surgem várias ideias tipo, as mais diversificadas possíveis, e muitas delas não são exatamente fazíveis ao longo do ano. Vocês vão perceber que, às vezes por custo, às vezes por não ter o que vocês estão procurando, não ter como fazer, enfim, por vários problemas,
as ideias acabam sendo meio impossíveis. Impossíveis, assim, entre aspas. E, bom, isso é um problema. Então, as ideias que você logo de cara falarem, nossa, isso realmente não dá, você tá viajando, não dá. Tipo, já coloquem lá. Só de interromper um pouquinho, Henrique, mesmo que as ideias sejam impossíveis, no início é legal a gente deixar as ideias impossíveis chegarem, porque a partir das ideias impossíveis você consegue, às vezes, ter outra. O tal do elefantinho rosa que eu falo. Tá? Não dá para botar um elefante rosa voando? Não dá. Mas, a princípio, pensa no elefante rosa voando, porque a partir dele você consegue falar, não dá para ir por aqui, mas a gente pode fazer uma coisa parecida por aí. Então, é não ficar, não vou ter essa ideia, não vou falar porque vai ser impossível. No início, sim. E depois elas vão se reestruturando. Então, esse brainstorm ele tem que ser uma coisa livre, né? Tem que jorrar coisas impossíveis para depois a gente ver o que é possível fazer. Uhum. Eu ia falar justamente isso, tipo, as ideias que parecem assim, impossíveis, joga no brainstorm, tipo, não custa nada. O que acontece é que, na maioria das vezes, elas vão ser remodeladas depois de um tempo, assim, depois de discutir com o grupo, com a Marlene, com a produção, enfim, com muitas coisas. Bom, depois dessa parte de brainstorm, de ter todas as ideias, vai começar uma parte de testar, tipo, vocês vão ter várias ideias agora um pouco mais encaminhadas e fechadas, e essas ideias, assim, para elas estarem lá no dia da peça, elas têm que ter sido testadas antes, elas têm que ter alguma coisa, tipo, você vai escolher a versão final baseada em alguma coisa, e essa base vai ser os testes que vocês vão fazer com os materiais. Lógico, os testes vocês vão fazer, vão mostrar para a Marlene, vão ver como fica, o próprio coordenador pode ajudar muito nessa parte. Bom, e aí esses testes, tipo, vão ajudar a definir como vai ser, o que vocês vão escolher, qual vai ser o caminho que vocês vão querer para o cenário da peça. Assim, os testes... Para vocês entenderem, os testes, já aconteceu muito com o próprio Henrique, com outros, a gente tem ideias maravilhosas, lindas, fantásticas, nossa, vai funcionar. Na hora de botar em prática, ficou uma droga. Ou não funcionou, por mais que a gente achasse que fosse funcionar. Ou, se funcionou, a gente botou para funcionar, mas de uma outra maneira, com outro esquema. Não dá para você achar que a sua ideia é perfeita no papel. Tem ideia que funciona no papel e não funciona na prática. Não segura, não dá certo. Então, tem que testar. Eu não sei quantas milhões, o Henrique sabe disso. Quantas milhões de ideias a gente teve e quando foi botar na prática, não deu, né? E aí foi uma decepção. Então, a gente aprendeu. O nosso cenário do Mambembe, ele começou sendo desenhado a giz, não é isso, Henrique? Então, o balcão era para ser desenhado a giz e tinha uma ideia de usar a parede lá de trás, tipo, abrir a cortina e desenhar na parede. E testamos giz, e fomos atrás de tipo de giz, e que giz colocar, e giz de costureira, e giz de não sei onde, e não tem o giz, e procura o giz sumiu. Né? A ideia do giz, mas não é que ela foi ruim, não deveria ter tido. A partir da ideia do giz que surgiram os desenhos. Então, eles foram a base para a nossa próxima ideia. Então, é muito importante os testes para ver o que dá certo e o que não dá certo. Vai. Uhum. Bom, aí, nessa parte de testar todas as ideias, assim, já aconteceu algumas vezes o problema do tipo, a gente está muito inseguro sobre o que usar, às vezes não testou e não achou o suficiente, mas uma das coisas importantes que a gente tem que fazer é fechar todas as ideias o quanto antes. Assim, claro que tem as coisas de marcenaria, as coisas grandes, são as, assim, vamos dizer, as mais importantes possíveis, porque são coisas que não dependem de você. Você vai repassar para a Marlene ou para a Thaís, e elas vão repassar para o pessoal da manutenção. E esse pessoal da manutenção tem o trabalho deles, eles trabalham com outras coisas, eles não estão lá para servir a gente. Então, tipo, não só para servir a gente, né? Assim, eles trabalham, tem obviamente muitas outras coisas para fazer. Então, sempre que a gente for fazer coisas grandes de marcenaria, os desenhos detalhados, bonitinho, com explicação, o que vai ser, com medida, enfim, tem que ser entregues antes das férias para que haja tempo hábil deles conseguirem produzir isso, porque senão, se deixar para pedir em agosto, fica extremamente corrido e muito provavelmente os ensaios vão ser muito comprometidos sem ter as estruturas. Enfim, façam isso antes das férias, por favor. Bom,
E quanto às outras ideias, quanto mais rápido vocês fecharem, mais tempo de ensaio vocês vão ter com aquelas coisas lá. Faz muita diferença você ensaiar com o cenário ou sem cenário, porque às vezes atrapalha uma andada que vocês tinham, atrapalha alguma coisa, um movimento, um giro, enfim. É muito importante vocês já ensaiarem com o cenário, e para isso a ideia é que as ideias sejam fechadas o mais rápido possível, testadas e executadas. Dias de montagem. Às vezes, os dias de montagem são em dias que não tem aula. E, bom, muitas vezes acontece de precisar de bastante gente, e se precisa de bastante gente, a gente precisa de pelo menos as pessoas do próprio cenário trabalhando ou tentando ir o máximo que conseguem. Então, tipo, uma das coisas importantes que eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer isso, que é, tipo, tentar alinhar todos os horários do pessoal da própria produção. Tipo, é importante tentar alinhar os horários de todo mundo lá, quem pode ajudar, quem não pode ajudar, assim, de uma maneira geral, do grupo inteiro, mas dentro da própria produção do cenário, eu acho, tipo, fundamental ter os horários organizados e saber quem pode e quem não pode em tal horário, para já poder organizar, porque não adianta nada eu marcar uma montagem e não ir ninguém, tipo, e só eu. Então, tipo, eu não sei se isso vai funcionar, peraí. Eu tentei fazer, tipo, ano passado, eu vou mostrar, acho que vai dar, uma planilha, dá pra ver? Dá. Dá. Tipo, a planilha com os horários de cada pessoa, tipo, bom, as letras são os nomes, tipo, acho que a Gia, a Bia, eu e... enfim. E aí, tipo, pra gente conseguir ver quais horários seriam bons. Então, por exemplo, às vezes a gente consegue já definir que, sei lá, antes do teatro, na quarta-feira, a gente teria como montar cenário, que é um horário que, assim, geralmente rende bastante. Ou antes do teatro na sexta, todo mundo tinha tempo, enfim. Bom, e essas coisas de alinhar horário... Na verdade, essa planilha de horário serve para todos os grupos que tem que trabalhar lá, né? Sim. Isso é bastante bacana para todo mundo ter ideia, todo mundo saber, eu vou trabalhar na quarta, pode fulano junto comigo, e vocês chamar esse fulano para ir junto com vocês. E já interrompi, quero falar mais uma coisa. Todos vocês, a primeira ideia maravilhosa que vocês tiverem não vai ser a ideia que vai ser executada. E não pensem nunca que vocês vão ter uma ideia brilhante. Essa ideia brilhante, quando eu estudava publicidade, e para mim continua sendo uma verdade, suar a camisa. Quanto mais você sua a sua camisa, tendo várias ideias, mais provavelmente você tem uma ideia boa. Se você não suar a camisa com várias ideias e ficar olhando para o teto, esperando você ter aquela ideia brilhante para dar, você vai continuar olhando para o teto, porque essa ideia brilhante não vai chegar. Continua. Bom, até aqui tipo, tava uma coisa bem teórica, assim, tipo, é mais ter ideia, discutir, conversar com a Marlene, mais de debate, e, tipo, agora os dias de montagem passam a ser mais práticos, né, então, aí nessas horas vocês já vão saber o que vocês têm que fazer, qual vai ser o cenário, quais lugares vai cada coisa, só que para vocês conseguirem montar tudo bonitinho, vocês vão precisar de várias ferramentas, tipo, inclusive as ferramentas de, tipo, martelo, grampeador, enfim, muitas coisas que eu vou mostrar mais pro final, assim, exatamente onde elas estão, como tá organizado mais ou menos. E outra coisa muito, muito, muito importante é, tipo, a escada, que muitas vezes a gente acaba tendo que usar. Ano passado nem tanto, porque o pessoal da marcenaria ajudou bastante nesses dias de montagem. Mas a escada, tipo, é uma coisa que a gente normalmente usa, é difícil, ela não é muito maleável, não sei a palavra certa, mas ela não é exatamente muito segura, tipo, ela tava tremendo um pouco das últimas vezes, então, pelo amor de Deus, não usem a escada sozinhos, tipo, sempre vão em 2, 3, sei lá, pede ajuda pra Thaís, pra Marlene, não subam sozinhos, é sério, tipo, machuca muito e a gente não quer fazer a Marlene perder o emprego, nem mandar vocês pro hospital, tipo, não é legal. Enfim, bom, desses dias de montagem, assim, muitas vezes vocês vão ver alfinete, grampo, fita crepe, fita marrom, durex, sei lá, muitas, muitas coisas. Esses materiais são gastos com dinheiro do teatro. A produção sabe muito bem disso, que, tipo, os materiais, eles são caros, assim, e normalmente precisa de bastante, para cenário, pelo menos. Eu lembro do ano do alfinete que sumiu com os alfinetes, e não foi nada legal, porque a gente foi montar o cenário e sumiu, não tinha alfinete para montar. Enfim, não desperdice esses materiais, tipo, eles são
muito importantes e assim, a gente quer usar eles o máximo que der, por comodidade mesmo, porque eles vão servir para muito mais coisas nos outros anos, nos anos seguintes. Outra coisa que vocês vão usar bastante, com certeza, o pessoal que vai trabalhar no cenário, principalmente, o grampeador industrial. Gente, esse negócio é perigoso, não dá para sair brincando com ele em qualquer lugar. Tipo, ele é duro, ele é difícil de fazer, tá guardado num lugar, tipo, diferente, justamente porque ele é perigoso e machuca. Tipo, se acertar de perto, machuca, não é legal. Tipo, então, principalmente, tome cuidado. Às vezes, sei lá, tesoura, alicate, essas são coisas meio básicas, assim, que todo mundo já deveria saber, que é realmente, tipo, não é para sair brincando com essas coisas. Os alfinetes furam, a tesoura realmente corta, o grampeador realmente não é legal. É muito útil, mas cuidado, é isso. Bom, de novo sobre os materiais, a regra muito básica, tirou, devolveu, usou, guardou, vai aparecer inclusive em outro slide. Tirou, guardou, devolveu. Peraí, deixa eu ver. Teve, às vezes, você vai terminar uma peça ou alguma coisa que vocês planejaram que vocês precisam levar para casa. Então, por exemplo, vou levar uma tesoura do teatro para casa porque ela corta bem o material que eu estou usando para fazer sei lá o quê. Avisem, porque isso faz falta. Tipo, vira e mexe some cola quente, vira e mexe some tesoura, vira e mexe some estilete. Ano passado, inclusive, faltaram bastante estilete no final do ano. Enfim, se vocês levarem para casa, primeiro, leva e devolve. Segundo, avisa a Marlene ou a Thaís antes, ou o coordenador, ou alguém. Avisem alguém. Não adianta só vocês levarem e acabarem guardando isso para vocês, porque vai esquecer, tipo, vocês vão esquecer isso em casa, com quase certeza. Nesses dias é muito importante, tipo, às vezes você tá em equipe lá, você tá em bastante gente, e é bem importante que você não acabe trabalhando sozinho, porque muitas vezes você vai estou encarregado de montar a lateral do palco. Montei a lateral do palco, parei, vou embora. Não é assim. Tipo, se você está lá, você está lá para o grupo inteiro. Então, você tem que tentar ajudar. Nossa, eu terminei, mas tem muita gente precisando de sei lá o quê. Eu posso, sei lá, descer, pegar um alfinete, porque esse pessoal está precisando. Nossa, é verdade. Então, nesses dias, principalmente, a proatividade é bem importante, assim. Mas, na verdade, não só nesses dias, tipo, no teatro de maneira geral. Aqui que eu coloquei o elefante rosa, mas eu acho que ele devia estar no outro slide, no anterior, justamente porque, bom, o elefante rosa nesse dia seria não faça nenhuma loucura, tipo, não tá lá para montar, vai lá, monta bonitinho, do jeito que estava programado, conversa com o coordenador, pergunta, tira dúvida, que aí não vai dar nenhum problema. Mas o elefante rosa também tem muito a ver com esse negócio das ideias malucas, mirabolantes, que acabam virando outra coisa realmente fazível. Aqui um detalhe que a montagem do cenário muitas vezes vai envolver aquela parte das escadas do lado das cadeiras do teatro e lá, tipo, o único lugar que a gente realmente não pode mexer, tipo, não dá para pregar, perfurar, enfim, não, é um lugar que a gente pode mexer menos. A única coisa que a gente vai poder fazer lá é grampear e pendurar barra colar, porque senão o ar que briga com a gente não é muito legal. Outra coisa muito, muito, muito importante que não era tão comum assim era a gente tirar fotos do cenário e pendurar nas coxias assim, na parte de dentro, para toda vez que a gente for montar durante a peça, a gente saber exatamente onde estava cada coisa, para não ter cada dia um Frankenstein diferente. Bom, aí vocês vão montar o cenário todo bonitinho naquela primeira vez, no primeiro dia, e aí vocês vão provavelmente sentar e olhar, nossa, ficou bom, nossa, ficou ruim, nossa, vamos trocar isso de lugar. Bom, depois de todas essas adaptações, a ideia é tirar a foto, imprimir e guardar na coxia para que nas apresentações fique tudo bonitinho, a Marlene já tendo aprovado tudo, enfim. Para você ter uma referência mesmo. Quer dizer, a gente ensaiou a montagem de cenário, tirar e colocar as coisas, mas existem cenários que têm mais dificuldade. Por exemplo, o quarto do... Esqueci o nome dele. O Biombo, né, Marlene? Não, é o quarto do Raito mesmo. O quarto do Raito. O quarto do Raito tinha a mesa com várias coisinhas. Coisas que eu já deixava colada e coisas que não dava para colar, que tinha que tirar e montar. E cada coisinha tinha o seu lugar. Então, era só chegar lá e tacar as coisas. Então, essa foto
funciona para isso, porque a gente acha que a nossa memória é boa e ela não é. E você colocando, o ator vai pegar, o Arthur pegava o tal de um bonequinho vermelho que tinha lá em cima. Uhum. Se o tal desse bonequinho vermelho não estivesse sempre no mesmo lugar, para o ator é um susto na hora, sabe? Então, essas coisas a gente acha que pode ser qualquer, não é. Então, foto, hoje em dia a gente tem uma super facilidade de celular com foto, dá para tirar a qualquer segundo, tem que tirar foto mesmo. É importantíssimo. Bom, eu vou continuar aqui, tipo, é uma coisa meio parecida com dos dias de montagem, o procedimento, tipo, como fazer nos dias de peça. Nos dias de peça, teoricamente, é um grupo um pouco menor que vai cuidar da montagem, assim, nesses dias, que é a produção de dia de peça, que isso, bom, vai acontecer depois. Uma das coisas mais importantes é, tipo, você vai meio que supervisionar o que está acontecendo. Então, eu tenho que colocar isso ali, olha na foto, confere, vai lá, checa se está tudo certinho. E, bom, como essa daí também é uma uma produção de dia de peça, é importante que as pessoas que estiverem nela se conversem, se comuniquem, sempre decidir o que vai fazer o quê, porque senão vai, sei lá, faltar, esquece de colocar uma luzinha, esquece de virar o biombo, enfim, alguma coisa desse tipo. Nesses dias é sempre muito corrido, porque, bom, normalmente todo mundo tem muita coisa para fazer no dia e, sei lá, o recomendado é que chegue antes do horário, justamente por causa do aquecimento. Quem monta cenário tem que chegar antes, para montar o cenário antes do aquecimento, é o ideal. E, bom, eu sei, tipo, tenho plena noção que é muito difícil a gente conseguir controlar o tempo desse jeito, porque muitas vezes acaba sendo muito corrido. Mas, assim, tendo noção de que o cenário é para a peça inteira e que, sei lá, às vezes por seu figurino você consegue fazer depois do aquecimento, é muito importante que o cenário ou as coisas dessa sua produção de dia de peças estejam prontas ou estejam muito bem encaminhadas antes de que você faça as coisas individuais. Por isso que eu coloco, tipo, que o coletivo, o que vem antes, é muito mais importante do que o individual, porque normalmente você consegue arrumar seu figurino ou sua maquiagem, tipo, depois do aquecimento. Lógico, tem que tomar cuidado com essas coisas para não ficar muito em cima. Mas essa produção de dia de peça, se não rolar, é a apresentação inteira, do grupo inteiro que tá corrompendo, entendeu? O coletivo sempre tem que vir antes do individual. Outra coisa importante, que ficou, inclusive, meio disperso ano passado, com as pessoas fizeram muitas coisinhas, é testar se o cenário funciona, que no caso do ano passado, vamos dar os exemplos da luzinha, dos biombos que estão presos, de colocar aquele negócio nos biombos da casa da Laudelina, quem fez vai lembrar. Mas, enfim, tem que testar se as cadeiras estão balançando, se as luzinhas estão todas funcionando, se não tem problema elétrico, se a máquina de fumaça liga ou não, enfim, várias coisas. Nesse dia também é importante, nossa, quebrou sei lá o quê. Se der para consertar, conserta, pega a coisa, usa, conserta e devolve. Não dá, imagina, no meio da apresentação tem uns estiletes jogados no meio da coxinha, vocês andando, enfim. Não dá. A mesma regra dos outros dias vale para o dia de peça. Usou, guardou, usou, guardou. E, bom, também tem uma dessas produções de dia de peça que é desmontar o cenário depois da peça. Assim, não tem que desmontar o cenário inteiro, mas as partes móveis do cenário tem que ser depois de cada peça, tem que ser devolvidas para o lugar, para não atrapalhar o ensaio de outras turmas. Eu acho importante falar, por exemplo, nesse caso das luzinhas, você prever. Por exemplo, se eu tenho uma coisa que pode queimar, não dá para no dia chegar para mim e falar, queimou a luz, não tem troca. Então, tem que ter troca. Então, é uma coisa que a gente tem que ter coisas de estoque. Enfim, tudo que pode ser quebrado, pode queimar. Um pé de uma cadeira. Tá, não é mais difícil, pode acontecer, pode. Aí sem previsto, dá para você ter 5 cadeiras lá reservadas para troca. Mas coisas que a gente puder ter lá para trocar, para ter, a gente tem que prever antes para comprar, né? Bom, e agora voltando para a parte de depois da peça, a ideia é que deixe o teatro mais, assim, limpo possível, deixar só o que for realmente, tipo, estrutura pesada, que realmente não for para tirar
do cenário depois do espetáculo. Bom, vocês provavelmente, quem for ficar nessa produção, tem que deixar o teatro por último, ou por último, um dos últimos, porque é a parte de, tipo, você vai sair, vai estar tudo vazio, você vai olhar, putz, guardei tudo, tá tudo bonitinho, cada coisa no seu lugar, pronto, agora eu posso ir embora. É uma responsabilidade grande porque, assim, de um dia para o outro, se some alguma coisa, a culpa é sua, normalmente. Então, é uma das coisas que tem que tomar bastante cuidado de não deixar as coisas largadas num lugar, ou cada dia guardar num lugar. Enfim, precisa de organização nessa hora de, sei lá, a caixa vai no camarim feminino e vai estar lá amanhã quando precisar montar de novo. Enfim. Para o coordenador, especificamente agora falando para o coordenador de cenário, é uma das coisas que, assim, é organização, eu acho. A palavra-chave para coordenação é organizar. Organizar principalmente as ideias do começo, como vocês vão ter as ideias, organizar as tarefas, o que cada um vai fazer. Então, vocês fecharam algumas ideias. Putz, eu não consigo fazer tudo, logicamente. Então, você vai ficar encarregado dessa parte e vai me falando o que acontece. Você vai ficar encarregado dessa parte e vai me falando o que acontece. Eu vou trabalhar nisso, nisso e nisso, e aí a gente divide o trabalho em grupo. Tipo, essa delegação das tarefas é uma das coisas muito importantes de fazer, principalmente no começo do trabalho. Na época, justamente, que as ideias estão sendo fechadas. Uma coisa muito importante que era um problema, assim, muito, muito grande nos anos anteriores, e eu acho que ano passado deu uma melhorada, por sinal, desculpa, Bianca. Enfim, a comunicação entre os coordenadores, que principalmente a parte estética, assim, todas as produções têm que se comunicar para funcionar uma coisa orgânica, assim, para funcionar uma coisa bonita e trabalhar realmente como um grupo. Então, eu estava falando da estética justamente porque, assim, é importante que o cenário converse com o figurino, o cenário converse com maquiagem, converse com folder, converse com criação, converse até mesmo com a produção, justamente por causa dessa questão do dinheiro, para ter tanto a identidade da peça, tipo, identidade visual mesmo, quanto identidade, assim, como grupo, para vocês criarem uma coisa só, não cada um criar uma peça e depois vocês juntarem tudo. Então, é muito importante que o coordenador de cenário esteja em contato, assim, bastante frequente com os outros coordenadores para, nossa, vocês estão fazendo tudo nessa cor, tá tudo, vocês estão fazendo desse jeito, indo por esse caminho. Isso seria muito importante que os coordenadores tenham um panorama, assim, geral do que está acontecendo em cada produção. E o papel principal do coordenador, na verdade, é a comunicação com a Marlene e para vocês transmitirem o que está acontecendo no grupo, para vocês conversarem com a Marlene. Principalmente, tipo, o coordenador vai ser a peça principal, vai ser a peça que vai transitar entre os problemas que estão acontecendo no grupo, o que a gente tem que montar da peça e também para conversar com a Marlene para a gente conseguir resolver esses problemas e chegar num produto final que é o que a gente quer. Bom, e é isso, tipo, conversar bastante com a Marlene sobre problemas, ideias, sugestões, o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo de ruim, tá tendo problema de trabalho em alguma coisa, não tá saindo, tá indo bem, enfim, essa parte da comunicação com a Marlene é super importante, tipo, sendo coordenador. Bom, aqui já chego em outra parte da apresentação, tipo, meio que um pode, não pode, regrinhas básicas, mas só assim, quando vocês forem montar o cenário, tem coisas que não podem faltar, tem lugares que vocês obrigatoriamente têm que fazer alguma coisa, vocês têm que ter ideias para todos os ambientes, para boa parte deles, assim, que satisfaçam a proposta da peça e a proposta do grupo para aquele cenário. Então, tipo, eu separei mais ou menos pelos números, assim, tipo um mapinha do teatro, onde o que pode fazer nesse lugar, o que... Bom, enfim, vocês vão ver. Tipo, aqui, o número 1 são as escadas. Tipo, não dá para obstruir escada de jeito nenhum com o cenário. Porque as pessoas vão passar por lá. Aqui, o 2 e o 3, parede e corrimão, podem ser utilizados. Tipo, sempre tem coisa pendurada. Pendurada, digo, grampeada ou colada. De novo, não pode perfurar nada porque é patrimônio do Ark. Bom, enfim, desse aqui é só. Ainda nessa parte, se vocês forem fazer alguma coisa maior, alguma coisa grande,
câmeras, caixas de som, não dá para mexer porque também é do Arc. Tipo, são coisas que, às vezes, vocês querem fazer alguma coisa maior e, tipo, essas são coisas que realmente não dá para mexer. A parte de cima do teatro teto, número 6, já tivemos ideias, nunca fizemos, mas, assim, considerando que algum dia vai acontecer, os holofotes são delicados e, tipo, a luz lá de cima depende completamente disso, então, se algum dia, por acaso, surgir uma ideia muito boa de usar lá em cima, que eu não tenho certeza se isso vai acontecer, enfim, tome cuidado porque essa parte é super delicada. As cadeiras, assim, também é uma parte meio delicada, porque às vezes a gente consegue pegar, por exemplo, a primeira fileira, porque fica muito em cima de ter cena, às vezes tem objeto lá, às vezes até dá para usar usar assim, chegar perto de um espaço que, assim, não dê mais para sentar. Tem que tomar cuidado só com a estrutura, porque não é nosso também, né, é do Ark, então não podemos pintar, nem tirar nenhuma cadeira assim à toa. Bom, além disso, tem a parte lá de cima, dos dois lados eu estou colocando. Assim, a cabine de som não dá para ter nada na frente da cabine de som. Embaixo, assim, nesse tecidinho, não sei se vocês vão estar entendendo o que eu estou falando. Nessa parte de baixo do vidro, já teve coisa. Não é exatamente o ideal, porque não está exatamente no palco, assim, não é uma coisa que as pessoas vão ver, nem que acrescenta tanto, porque as pessoas estão de costas. Mas às vezes é o caso de ter alguma coisa embaixo. Na frente da cabine, algo que obstrua a visão da Thaís e da Marlene não pode de jeito nenhum por motivos óbvios. Nos dois cantos, que é tipo o 12 e o 9, nos dois cantos sempre tem muita gente entrando, saindo, abrindo porta, fechando porta. Então, é bem preferível que não tenha nada nesses lugares, justamente porque atrapalha. Tipo, realmente atrapalha quem estiver entrando em cena, ou às vezes até um espectador que esteja para chegar ou atrasado, enfim. Deixa eu ver. Ah, o número 10 que eu tava falando, que é esse tecido que tá nas paredes de trás do teatro. Dá pra prender algumas coisas com alfinete, enfim, mas não é muito recomendado. Deixa eu ver. Ah, a parede do outro lado é a mesma coisa da outra, não podemos furar nem nada. Acho que dessa parte é isso. Acho que dessa parte é isso. Tem que só tomar cuidado, né, nessa porta aqui, que às vezes a gente tenta, na porta número 12, digo, que a gente tenta colocar cenário na parede e às vezes acaba obstruindo essa porta, justamente porque ela ainda é meio parede, né? Ela foi aberta recentemente. Então, cuidado com ela. Bom, mais coisas agora lá de baixo. Esse palquinho da entrada para as coxias tem que fazer parte do cenário, tipo, obrigatoriamente, porque muita cena ocorre ali, muitas coisas acontecem ali, de maneira geral, assim. Então, é importante que vocês tenham ideias para esse canto também. E a cortina número 16, obrigatoriamente também tem que estar no cenário, porque pelo mesmo motivo, tipo, e ela precisa estar com uma cara de vocês, porque não adianta deixarem ela meio crua assim, porque parece que vocês esqueceram de fazer ou de trabalhar, pensar em alguma coisa para ela. O 15. Também, aí 13, 14, a gente já chegou a aumentar, né? Ficou um super palcão ali para fazer um quarto mesmo, e em outros momentos a gente aumentou. Então, aí o cenário tem que ter a visão se a gente vai precisar aumentar esse lado, aí tirar essa escada 14 e aumentar com mais palco ali para ter mais espaço para o cenário, se necessário for. Esse palco está pronto. Uhum. E a outra coisa que eu ia falar, assim, se for o caso de construir uma estrutura grande, não tem por que eu falar desse 15, mas considerando que não precisa de estrutura grande, o 15, tipo, vocês vão construir um cenário nesse palquinho preto 13 e 14, não tem como vocês construírem alguma coisa que barre o acesso da plateia. Então, logicamente, não dá para construir alguma coisa que bloqueie o corredor, bloqueie as escadas, é aquela mesma regra de antes. O palco, bom, a coisa principal é onde vão surgir a maioria das ideias de vocês, assim, a ideia principal, o que vocês querem passar pelo cenário tem que estar expresso no palco. Então, tipo, as coisas têm que conversar uma com a outra no cenário. Você vai olhar mais ou menos assim, do jeito que está essa foto,
as coisas têm que conversar. A palavra aqui é harmonizar, e de novo, acho que ano passado estava assim também, não sabemos palavras melhores do que essa de harmonizar. O Gutierrez falava sempre, tem que ornar, tem que harmonizar, enfim. É uma coisa que, assim, tem que conversar uma coisa com a outra, as coisas têm que fazer sentido. Não adianta você criar um cenário, sei lá, verde e azul no fundo do palco e nas laterais tá uma coisa completamente diferente que não tem nada a ver. As ideias que vocês vão ter e vão concretizar tem que ter uma a ver com a outra, tem que se conversar, tem que ter uma ligação, tem que ter uma liga, alguma coisa, alguma ideia por trás disso que faça com que seja um projeto fechado, uma ideia fechada de cenário. A parte roxa, as duas laterais roxas têm que ser utilizadas também, pelos motivos da cortina. Bom, do ano passado para cá, a Marlene deu meio que uma solucionada nesse problema, que foi colocar preguinhos lá em cima para só pendurar um tecido grande nas laterais. Não sei se vocês entenderam, mas quem estava no passado talvez tenha visto. Que facilita muito e provavelmente vai ficar assim, é uma ideia que deu certo. De novo, ressaltar que é nessa hora que aparece a escada, porque o palco é muito grande e vocês têm que montar cenários, às vezes, muito grandes. Nessa hora de usar a escada, cuidado de novo, porque se vocês caírem não vai ser legal, faz dodói. As cortinas que estão indicadas pelo 18, tipo, elas também precisam ser utilizadas de algum jeito, pelo mesmo motivo das laterais e da outra cortina. A dificuldade maior de trabalhar com essa cortina é se as coisas abrem e fecham, se o que vocês colocarem nela não vai atrapalhar abrir e fechar, se o que vocês colocarem nela não vai atrapalhar subir e descer o telão no início da peça. Já teve vários problemas com coisas que engancharam no telão, que prenderam o telão, enfim. É uma das coisas que tem que ser testadas e tem que tomar cuidado com o que vocês forem colocar lá. Em relação a isso que Henrique falou, Henrique, e em relação a isso que ele falou desses tecidos nas laterais roxas aí, não tem ideia mais ridícula e simples, que é botar 2 ganchos lá em cima, 2 ganchos na sua madeirinha e pendurar coisas ali. É ridículo? Sim, é ridículo. Levou-se 15 anos para ter essa ideia ridícula. Então, às vezes, eu penso até, por exemplo, que as cortinas laterais, as duas, eu acho que elas têm que seguir esse esquema esse ano, sabe? De você botar ganchos lá em cima, ganchos na madeirinha, pendurar, porque é uma coisa que você põe e tira. Porque fazer essas cortinas também com alfinete é um trampo, sabe? Então, são coisas, às vezes, que qualquer um pode pensar ter essa ideia para o cenário, para facilitar, e a gente não teve até então. Então, tudo que é simples, né, de colocar, de tirar, a gente tem que ficar atento. A gente tem que melhorar todas as vezes, né? Se tivesse ideia dos ganchos há muito tempo atrás, nossa, a gente tinha economizado, um bem amado, que isso daí era tudo de papel, por Deus, né? A gente teria economizado o nosso tempo muito. Então, são ideias pequenas, bobas, mas que funcionam e que vocês não precisam falar. É assim. Nossa, Marlene, é assim, mas eu tive uma ideia melhor, vai ser mais rápido que é assado. Fala, né? Fala. Ninguém aqui é carpinteiro, marceneiro, pedreiro, nada disso. A gente, às vezes, é meio tapado nessas ideias, né? Mas vale a pena pesquisar, às vezes conversar com o pai, às vezes conversar com o tio, que é mais habilidoso nesse tipo de coisa, às vezes eles dão ideias melhores do que a gente tem até então. Pode ir. Bom, agora tá já acabando as coisas de palco, assim, de cenário. Ainda tem, bom, as coxias laterais e essa que fica virada para a plateia. As coxias também, tá? O ideal é que elas sejam, assim, se não incluídas no cenário, elas têm que estar lá fazendo parte de alguma coisa. Então, por exemplo, ano passado, os biombos ficavam a maioria do tempo na frente das coxias, então não teve, tipo, necessidade de cobrir elas com alguma coisa. Mas em anos anteriores, muitas vezes a gente cobriu elas com algum papel, ou teve alguma ideia de tecido de colocar. Já vi cenário das outras peças, das pequenas, com bolinha de piscina de bolinha aí, que tem lá embaixo, enfim. A coxinha tem que estar, de alguma forma, integrada com a ideia de vocês da peça.
Essa cortina da frente ela é ainda mais importante justamente porque ela fica exposta o tempo todo mundo tá vendo ela o tempo todo, então é importante que ela também faça parte. O 21, tipo, é uma indicação, é uma sugestão de coisas, principalmente para a parte elétrica, que às vezes precisa, de passar os fios sempre por cima, para não dar trabalho de cobrir com fita crepe, tropeçar, enfim. É interessante que a parte elétrica passe por cima dessas barrinhas que tem aí dentro da coxia, para facilitar mesmo a parte elétrica. Próximo. E acho que essa é a última, é a parte de cima, que, bom, esses olhos estão lá até agora. Ops. Enfim. A parte de cima dá para ser usada para descer e subir coisas. Alguma coisa que vai entrar no meio da peça, ou alguma coisa que vocês queiram deixar pendurada, o lugar é aí em cima. É difícil de trabalhar, porque tem que ensaiar muito, se for entrar e sair do meio da peça. É trabalhoso, mas, assim, às vezes o resultado é bem melhor vindo assim. E, bom, tudo depende da ideia e de como vai sair a peça de vocês. Isso aqui é só uma apresentação para vocês verem que é possível colocar coisas aí. É possível trabalhar com esse espaço ainda, se vocês eventualmente forem. Só tem que tomar cuidado, claro, com a questão do peso, porque, assim, são barras suspensas, se ficar muito pesado e cair durante a cena, não vai ser nada legal. Então, tem que tomar cuidado para ser coisas, assim, leves e fáceis de pôr e tirar, se for o caso. Bom, agora é a parte, tipo, mais práticazinha, assim, vamos dizer. O que é cada ferramenta e o que ela serve. Tipo, algumas das coisas vão ser meio óbvias, que, assim, todo mundo já sabe, ou deveria saber. Por exemplo, os alfinetes, eles servem para muita coisa. Prende tecido, prende papel, prende... Enfim, a gente consegue prender boa parte do cenário com os alfinetes, com a ajuda dos grampos. Esses grampeadores industriais, assim, são muito fortes, são aqueles que eu falei para que tem que tomar cuidado. E eles ficam num outro lugar, eu vou mostrar depois. Outra coisa que, assim, vocês vão usar com certeza é a fita marrom, que é uma fita mais forte, assim, que fita crepe, que durex eu não sei, mas é que o durex não é muito legal para trabalhar com cenário que às vezes não dá para ver. Enfim, a fita marrom é muito útil, ela é bem resistente, bem forte. As chaves, às vezes, elas são úteis, às vezes não, chave de fenda, chave Phillips, que, bom, às vezes, dependendo do caso, dependendo do que vocês vão fazer, precisa, sei lá, girar alguma coisa, consertar uma cadeira, enfim, alguma coisa assim. Outras coisas assim, são ótimos alicates, os tiradores de grampo, as tesouras e estiletes também são coisas bem úteis que vocês vão com certeza usar. Tirador de grampo serve para tirar grampo, lógico, mas é mais para uma hora de desmontagem. Então, quando vocês estiverem desmontando o cenário, definitivamente é uma coisa que vocês vão usar muito, muito, muito. Tá, aqui é tipo um tourzinho, vamos dizer assim, é uma ideia de como estão organizadas as coisas lá embaixo, que muitas vezes aparece pega o grampeador industrial e ninguém sabe onde está, procura, e alguém tem que ir lá descer por si mesmo. Falta fotos aqui, tipo, tem coisas aqui que eu não coloquei, que estão faltando. O exemplo, cola quente. Tipo, a cola quente é uma das coisas que também a gente usa muito em cenário e não tem. Não tem aqui na foto, né, quer dizer. Mas, enfim, a cola quente fica nesse armário marrom do lado esquerdo da foto. Dentro do armário marrom esquerdo da foto. Enfim. Lugares frequentes. Essa gaveta amarela, com bolinha amarela, é a caixa de alfinetes e fitas. É onde vocês vão encontrar todos o tipo de fita, isolante, banana, crepe, durex, fita marrom. Teoricamente, elas têm que estar todas aí. Em teoria, tá tudo indicado, assim, com os nomes, mas muitas vezes vocês vão pedir uma coisa e vocês não vão encontrar tão fácil. Então, por exemplo, nesse móvelzinho meio pastel, assim, do lado da escrivaninha, a maioria das coisas está indicada. Eu dei uma mexida nisso ano passado, mas as coisas estão mais ou menos organizadas. Então, vocês estão vendo, esse pote laranja com azul escuro é onde tem os alfinetes tipo 2, eu digo que é alfinete de cabeça. Enfim, os alfinetes da bolinha amarela são alfinetes tipo de bebê, de roupa. Não, eu não sei explicar, mas tem dois tipos de alfinete, vocês vão descobrir o que é isso, se vocês não sabem ainda. No azul claro, a gente mudou bastante. Eu e a Sofia, a gente estava tentando mudar isso faz muito tempo. A gente ficou mexendo na caixa de fitas porque ela estava estourada, assim, tinha muita, muita fita por pouco espaço na caixa. A gente fez um outro tipo de protótipo e a gente estava tentando terminar. Protótipo, nossa. A gente fez uma outra caixa de papelão e estava tentando terminar. Não sei se a Sofia terminou, inclusive.
Bom, aí nessa bolinha verde, na frente dela tem as colas, que bom, são uma das coisas que mais faltam, tipo, nunca tem cola. As colas estão todas sempre destruídas, não sei porquê. E a bolinha verde em si são as tesouras e estiletes, então vocês provavelmente vão ver. Eu criei uma divisória agora para tesouras e estiletes, porque às vezes eu colocava a mão e me furava com estilete, não era legal. Enfim, aí essa caixa agora tá subdividida e ela tá mais ou menos no mesmo lugar. Eu não tirei nada daí, eu só dei uma reorganizada. Mas as tesouras... Emura, as tesouras têm tesouras específicas de papel e de... Sim. Isso também tá indicado. Tipo, até onde eu me lembro, estava indicado na lâmina da tesoura, tipo, papel ou perigoso, ou tecido, alguma coisa assim. Justamente para que essas tesouras não sejam usadas de qualquer jeito e gaste a lâmina para ter que afiar tudo de novo. Eu só não tenho certeza agora se ainda tem algumas tesouras separadas dessas. Marlene pode dizer isso melhor. Eu não tenho certeza se elas são separadas. Tem duas, acho que umas duas separadas de tecido, porque as de tecido tem que cortar certinho. As pessoas pegam a de tecido para cortar papel, tira... A gente não consegue cortar tecido. A tesoura come o tecido, sabe? Não corta. Uhum. No ano passado, eu peguei todas as tesouras, trouxe para molar aqui perto da minha casa e levei de volta. E marquei as tesouras, mas mesmo assim ainda tem problemas, né? Uhum. Bom, nessa questão dos materiais, assim, a maioria das coisas tá indicada. Tipo, vocês estão vendo que é meio intuitivo, assim, as coisas indicadas, assim, tem o armário cheio de papel, de contact, de EVA. E nesse armário de papéis vocês vão encontrar bastante coisa. Aí tá indicado os pincéis, giz pastel, os lápis de cor estavam, né, dentro dessas caixas aí. Aí tem as tintas, enfim, muitas coisas. Esse kit de costura também é importante, que, assim, não necessariamente para o cenário, mas dando um panorama geral, assim, desse pedaço do teatro, é bastante importante para várias situações. A gente usou alfinete de costura de cabeça no passado para montar cenário e eles estavam aí, então é sempre útil saber. O pontinho vermelho lá que eu não falei ainda é a caixa de ferramentas, lá onde vocês vão encontrar o tirador de grampo, lá onde vocês vão encontrar as chaves de fenda, Phillips, onde vocês vão encontrar os alicates, onde vocês vão encontrar, enfim, muitas coisas, trenas, vão encontrar, sei lá, tem uma serra ali, enfim, várias coisas. Essas coisas, elas mudam de uma peça para outra, é óbvio. Né? Tem peça que a gente come alfinete, tem peça que a gente come cola quente, tem peça que a gente come EVA. Né? O ano passado a gente cortou tecido, então comemos as tesouras. Quer dizer, cada ano é uma coisa, por isso tem que tomar cuidado com tudo isso. Tem anos que elas vão ser muito utilizadas, outros pouco utilizadas. Essa caixa de ferramentas, ela foi montando a partir da nossa necessidade. Um trouxe um martelo de casa, o outro trouxe não sei o quê, o outro a gente foi montando, porque cada hora precisava de uma coisa. Agora, pode ser que na outra peça precise de alguma ferramenta que não existe ali, né? Então, a gente vai ter que ir aumentando as coisas vão sempre melhorando, né? Bom, acho que dessa parte está terminando já, assim. Tem outro lugar que guardam alfinetes, que é a maçãzinha, não sei se vai dar para ver. Do lado direito da bolinha vermelha tem uma maçã de plástico, ela guarda alfinetes também. Essa cestinha tem grampeadores normais, grampeadores regulares. Quer dizer, deveria ter, eu não lembro mais onde eles estão guardados, sinceramente. Mas nessa escrivaninha tem os grampeadores. Retornaram para mim mesmo, porque eu tinha tirado, ano retrasado, usou no Solução Jovens para grampear os convitinhos lá fora, eles acabaram saindo do lugar, e aí eu voltei para o lugar novamente. Enfim, os grampeadores ficam aí tem coisas que não falei ainda. Falta as réguas, que, assim, não estão indicadas, mas é meio claro, dá para ver no cantinho esquerdo aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que desse cantinho é só. Tem uma gaveta da Marlene. Tá escrito lá, gaveta da Marlene, não mexer. É bem intuitivo, não mexam. Tipo, é da Marlene, assim. São coisas dela. Tipo, não é para mexer, assim. A única coisa que, eventualmente, talvez fique lá é o grampeador industrial. Às vezes ele tá lá, às vezes ele tá no armário marrom à esquerda aqui da imagem. Então, se vocês forem pegar o grampeador, assim, conversem com o coordenador ou avisem, Marlene, vou pegar o grampeador. Tá? Só para vocês ficarem sabendo. Porque a gente tem um só. Esse grampeador industrial, tínhamos dois, quebraram,
ficamos com um só, ele é caro, e aí eu peço para guardar lá, para ele, senão as pessoas acabam grampeando até a testa com isso. Bom, agora é tipo uma coisa tipo sugestiva, assim. Tá ao contrário. Bom, acabei de perceber, enfim. São coisas que dá para utilizar. Então, esse aqui, a foto da direita, é a parte lá de baixo, depois do figurino, depois do contra-regra lá, enfim, lá muito, muito embaixo. Muito embaixo quer dizer, assim, andando bastante. Vocês vão encontrar algumas coisas, assim. Essas ideias de isopor não são ideal para trabalhar com GTA, assim, a Marlene não gosta, e com bons motivos. Mas ali atrás, às vezes, vocês encontram um material que encaixa muito bem com a ideia que vocês queriam. E que já está pronto, que já tem alguma coisa meio que no caminho do que vocês querem. Então, é interessante vocês darem uma olhada no que tem ali atrás, justamente para vocês já saberem. Outra coisa é que existem algumas coisas alguns móveis, algumas estruturas grandes que vocês dando um toque a mais, ou fazendo alguma coisa diferente, vocês conseguem já dar a cara da peça. Um exemplo é esse móvel do Death Note, e agora usa de apoio para guardar vários objetos, mas enfim, ele era um armário, eu não sei se vocês tiveram isso, era um armário do Integral, que não estava mais sendo usado, e a gente acabou pegando para usar a peça, e a gente colou folhas com caveiras e virou um armário do Death Note. Esse armário, inclusive, que a Marlene estava falando, que tinha que colocar várias coisas da foto lá. É esse armário, que tinha que montar, enfim. São coisas que dá para reutilizar, dá para vocês aproveitarem estruturas que já existem e criar em cima delas. Tanto as coisas lá de baixo, quanto esses móveis que a gente tem, assim, pelo ar. Pelo ar que, assim, vocês vão ver, atrás lá no M tem bastante coisa, assim, não vão dar rolê no M, mas, enfim, lá tem algumas coisas. Às vezes você passa e tem um monte de cadeira, uns biombos que não estão lá, não estão sendo usados, e às vezes, conversando com alguém, você consegue, nossa, não vamos usar, a gente pode usar para o teatro, enfim. Às vezes dá para desenrolar isso com alguém. Enfim, aí tem mais coisas que são possíveis de serem usadas, que são cadeiras, que tem algumas, a gente consegue, conversando também, conseguir cadeiras do Ark, conversando bastante. E aí tem outros objetos que a gente encontra lá embaixo, ou às vezes lá em cima, dependendo do que for. Tem muita coisa, gente. Tipo, vocês têm que dar uma olhada, tem que procurar mesmo. Porque tem esses tecidos, às vezes a Marlene vai falar, tem aquele tecido que a gente usou na peça de sei lá quando, e você não vai saber do que se trata, mas a Marlene sabe, e esse tecido provavelmente existe e ainda está lá. Então, procurem, tipo, deem uma olhada no que já existe, para não ter que comprar, inclusive. As coisas lá de baixo, às vezes, podem ser úteis. Esse olho não vai parecer um olho, mas, tipo, em cima do cano prateado, isso é um olho, que foi usado no Ponte Shinaba, se eu não me engano, e ele já foi reutilizado algumas vezes, uma ou duas, ou tentou utilizar de novo, enfim. Mas dá para reutilizar as coisas que tem lá embaixo, ou mesmo criar alguma coisa a partir delas. Acho que é isso. Eu tenho mais uma coisa para falar, que é, tipo, importante para o pessoal da produção não me bater. Assim, tipo, uma das coisas importantes do cenário é, assim, na medida que vocês forem fechando as ideias, algumas coisas vocês vão perceber que vocês vão ter que comprar, tipo, que vai envolver dinheiro, que vocês precisam comprar tecido, precisa comprar, sei lá, LED, precisa comprar várias coisas, e nessa hora é muito importante conversar com a produção, para vocês fazerem orçamentos, assim, no sentido de nossa, o cenário esse ano a gente precisa de bastante dinheiro, porque vamos comprar X, vamos comprar alguma coisa que realmente precise. É importante que vocês conversem com a produção para eles terem um controle mesmo, que eles falaram na apresentação deles que é importante de controlar os gastos e saber mais ou menos que não adianta você chegar da 25 com 6 rolos de LED, cada um custando R$30, e pedir para a produção reembolsar, porque isso não vai acontecer. Então, tudo que vocês forem gastar, que vocês forem descobrindo e fechando as ideias, vocês passem para a produção, terminem. É uma das coisas que eu precisava acrescentar naquele slide de conversa com outras produções. Mas, enfim, acho que é isso. Acho que acabou. É isso. Pergunta, você a gravação?